No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E antes que houvesse vida aqui na terra, Deus trouxe à existência a sua morada, como está escrito no livro de Salmos, no capítulo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram não habitarem sós no universo e em sua santa cidade. Por isso, eles criaram as hostes angelicais. O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Através de Cristo foram criadas todas as coisas, sejam tronos ou sejam dominações, ou principados ou potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Os anjos são ministros de Deus. Eles são seres radiantes pela luz que sempre flui da presença dele e são rápidos no voo para executarem a vontade do Senhor. Mas o Filho, o unigênito de Deus, é a expressa imagem da pessoa do Pai. Cristo é o resplendor da sua glória e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Bom, diz o salmista Davi, a lei de Deus é eterna. Ela é o fundamento do seu governo no céu e na terra. E sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes dependiam da perfeita harmonia com os grandes princípios da sua justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas, meus amigos, o serviço de amor, um serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. O Senhor, ele não tem prazer na obediência forçada e a todas as suas criaturas ele concede o livre-arbítrio para que ele possam prestar um serviço e uma adoração voluntárias. Amigos, enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade e a lei de amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Era a alegria das hostes angelicais cumprir o propósito do seu Criador. Eles se alegravam em refletir a sua glória e não havia nada mais prazeroso do que lhe dar o louvor. E quando foi supremo o amor para com Deus e o amor de uns para com os outros, então foi cheio de confiança e cheio de abnegação este amor. Nenhuma nota de discordância havia para tirar o brilho das harmonias celestiais. Mas veio, porém, uma mudança neste estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus havia concedido para as suas criaturas. O pecado, que como Paulo diz, é a transgressão da lei de Deus, originou-se justamente com aquele que, abaixo de Cristo, foi o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder, em glória, do que todos os habitantes que existiam no céu. Lúcifer, o filho da alva, era o primeiro dos querubins cobridores. Ele era santo e incontaminado. Ele permanecia na presença do grande Criador e os incessantes raios da glória de Deus o cercavam sempre e constantemente e repousavam continuamente sobre Lúcifer. Dizem as Escrituras, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, ônix e também a jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Seus engastes e suas guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei.
Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Ezequiel 28, versículos 12 a 15. Lúcifer foi estabelecido como querubim guardião. Mas o que Lúcifer guardava no céu, sendo que lá no céu estava o próprio Deus para guardar todas as coisas? Bom, a Bíblia, ela está cheia de tipos e de antítipos. Ou seja, ela está cheia de exemplos e de coisas reais. Em Êxodo 25, versículo 9, Deus diz que Moisés deveria fazer um santuário conforme um modelo que ele iria mostrar para Moisés. E em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, é dito que no céu existe um santuário que não foi feito por mãos humanas, mas feito pelo próprio Deus. Ou seja, meus amigos, o santuário da terra era um tipo do santuário no céu. E as coisas que aconteciam no santuário da terra eram apenas uma sombra, um exemplo das coisas que aconteciam e ainda acontecem no santuário do céu, que é o verdadeiro tabernáculo. Bom, no santuário da terra havia um lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança com as tábuas da lei. E sobre a arca estavam os querubins cobrindo a lei. E os rostos deles estavam virados para baixo, para onde a lei se encontrava, demonstrando assim que a função deles era observar e guardar a lei. E no meio e acima dos querubins estava então o Shekinah, que era a glória do próprio Deus. O lugar santíssimo do santuário, meus amigos, que existia na terra, era então um tipo, um exemplo do lugar santíssimo do santuário que existe no céu. A arca representava o trono de Deus. A lei de pedra representava a lei eterna de Deus, que é a base e também o fundamento do seu governo. Os querubins de ouro representavam os verdadeiros anjos querubins, dos quais Lúcifer era o principal deles. E o Shekinah aqui na terra representava a presença física do próprio Deus. Como diz o salmista, Deus está entronizado acima dos querubins. Salmo 99, versículo 1. Bom, sendo os querubins guardiões e seres também mais próximos de Deus, se eles observassem a lei, estariam assim dando um exemplo para os outros anjos. E os outros anjos teriam então esses querubins como exemplos de como guardar devidamente a lei do Senhor. Por isso que em Ezequiel é dito que Lúcifer era o quê? O modelo da perfeição, porque ele foi elegido por Deus para ser o exemplo para os demais anjos de como eles deveriam observar a lei do Senhor. Ele foi um exemplo perfeito, sim, até que nele se achou a iniquidade. Lúcifer traiu seu posto. Ele foi colocado para guardar a lei e garantir que entre os anjos ela seria observada. Mas ele mesmo veio a se tornar o transgressor da lei. Porque está escrito em João, no capítulo 8, versículo 44, que ele foi homicida e mentiroso. A lei eterna de Deus, a qual dizia não matarás, e também dizia não dirás falso testemunho, Lúcifer a transgrediu. E os anjos que deveriam ver nele um exemplo de observador da lei, agora começaram a vê-lo como um exemplo de transgressor da lei. E pela mentira, como está escrito em Apocalipse 12, versículo 4, ele arrastou para fora do céu 1/3 da hoste angelical. Essa mudança no coração de Lúcifer não ocorreu do dia para o outro. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Isso está em Ezequiel 28, versículo 17. Você dizia no seu coração, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei então semelhante ao Altíssimo.
Isaías 14, versículos 13 e também 14. Se bem que toda a glória de Lúcifer viesse de Deus, aquele poderoso anjo veio a considerá-la como pertencendo a ele mesmo. Não contente com a sua posição, embora fosse o mais honrado da hoste celestial, ele arriscou-se a cobiçar a homenagem que era devida unicamente ao Criador, meus amigos. Em vez dele procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e felicidade de todos os seres criados, agora o esforço de Lúcifer era para obter para si mesmo o serviço e a lealdade desses seres. E então, cobiçando ele a glória que o infinito Pai conferiu a seu Filho apenas, Jesus Cristo, este príncipe dos anjos, Lúcifer, desejou ter o poder que era uma prerrogativa de apenas um, Cristo Jesus. Acabou-se então a perfeita harmonia no céu. A disposição de Lúcifer agora para servir a si mesmo em vez de servir ao Criador levantou um sentimento de apreensão naqueles que consideravam um dever colocar a glória de Deus como algo supremo. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornou-se o propósito da vida de Lúcifer. E para esse objetivo, ele estava aplicando agora todas as energias daquela mente superior, que abaixo da mente de Cristo era a primeira dos exércitos de Deus. Deixando então o seu lugar na presença de Deus, na presença imediata do Pai, Lúcifer, por fim, saiu a difundir o espírito de contenda e descontentamento entre os anjos, tirando então vantagem da amável e leal confiança que nele, depositada pelos anjos, tinha sido, que por muito tempo eles estiveram sob as suas ordens. Então ele conseguiu desta forma infiltrar nas suas mentes a sua própria desconfiança e o seu próprio descontentamento. Deus permitiu que Satanás levasse avante sua obra até que o espírito de desafio amadurecesse e se tornasse então em uma ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente a fim de que todos pudessem ver sua verdadeira natureza. Lúcifer, sendo querubim ungido, irmãos, foi altamente exaltado. Ele era grandemente amado pelos seres celestiais e por isso era forte agora a sua maldita influência sobre esses seres. Formaram-se então dois partidos. Um terço dos anjos se colocou ao lado de Lúcifer, enquanto 2/3 permaneceram ao lado do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia agora mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que é o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso está em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Hoje o céu está livre da presença de Satanás e dos anjos que o acompanharam. A paz voltou a reinar naquele lugar. Contudo está escrito: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Amigos, essa batalha cósmica que se iniciou há milênios no céu, hoje tem como campo de batalha a Terra. Satanás não poderá mais conseguir o seu objetivo primário, que era tomar o lugar de Deus no céu. Então hoje todos os seus esforços são para tentar arrebatar das mãos de Cristo aqueles que o Senhor resgatou com o seu sangue, que somos você e eu. A nós não é possível resistir esse poder enganador. Mas está escrito: revesti-vos de Cristo e o diabo fugirá de vós.
Cristo é a nossa salvação. A guerra, meus amigos, está ganha. Agora você e eu que devemos decidir de qual lado iremos ficar. Tomaremos lugar nas fileiras do grande vencedor que é Cristo, ou nos colocaremos ao lado de Satanás e dos seus anjos? Que a nossa decisão hoje seja esta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu amigo. Um forte abraço e até a próxima.